Contabilidade na TV, apoio educacional, Sistema Fenacom, Sescap e Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, o ERP parceiro do contador. Aconteceu em Brasília a 6ª edição do Seminário Jurídico e Legal da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, a FENACOM, reforçando a importância da assessoria jurídica para os sindicatos. Porque nós estamos sofrendo várias ameaças, várias demandas, e nesse momento o departamento começa a ficar tão importante quanto um departamento de gestão. Portanto, é imprescindível que o sindicato tenha hoje um departamento jurídico mais estruturado. Nesta edição, a entidade reuniu 150 participantes, sendo a maioria advogados ligados aos sindicatos patronais filiados ao sistema Fenacom, Sescap e Sescom, além de alguns diretores e presidentes destes sindicatos. É um momento muito importante porque ele possibilitou trazer temas atuais, problemas que podem se mostrar mais à frente, e foi a oportunidade de nós alinharmos com todo o sistema como agir, como podemos atuar e alinhar as estratégias e as ações. A abertura oficial contou com a participação do presidente do Sindicato da Sociedade de Advogados do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Ele falou sobre o acúmulo de processos do STF e o papel dos sindicatos. Hoje, a pauta do STF tem muitas ações importantes em andamento que tratam sobre o negociado, o legislado, o direito de greve, a questão do fundo, a questão do IPCA, são muitas questões trabalhistas importantes que o Supremo Tribunal Federal está sendo demandado. Então eu vejo hoje, nesse momento atual, os sindicatos atuarem justamente intervindo nesses processos com a amicus curiae, justamente para que esse movimento das entidades sindicais, e aqui eu estou falando também das entidades patronais, possam sim mostrar o outro lado, justamente para tentar reverter situações hoje do nosso Brasil que precisam de uma pronta e imediata resposta. A palestra magna foi com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Douglas Alencar Rodrigues. Para ele, diante da criação de tantos sindicatos inoperantes, a contribuição sindical deveria ser revista. E é por isso que nós entendemos que o fim do imposto sindical, a chamada contribuição sindical compulsória, faria surgir um movimento de valorização dos sindicatos. Ao lado do fim da contribuição, nós deveríamos limitar a ação dos sindicatos apenas aos associados. Ou seja, as vantagens obtidas numa negociação coletiva deveriam ficar limitadas aos associados e não a todos os integrantes da categoria. A FENACOM defende a continuidade deste tributo, inclusive com a incidência da contribuição compulsória para empresas sem empregados. Acreditar que um sistema sindical vai sair fortalecido, seja de patrões ou de empregados, sem financiamento, é impossível. Qualquer sistema, e principalmente no modelo que nós caminhamos, para reforçar o poder e o valor da negociação coletiva, para desafogar o próprio judiciário, então pensar em algo sem financiamento é algo que não se consegue realizar. Então é importante termos em mente que, seja o sindicato patronal ou o sindicato dos funcionários, o laboral, vai ser necessário se pensar e modelar a forma de sustentabilidade. É claro que o sistema atual precisa sim ser revisto, e eu acho que o momento está oportuno para isso. Existem no Brasil aproximadamente 17 mil sindicatos. E os ministros, infelizmente, vêm generalizando a atuação dos sindicatos como se todos, principalmente aquele sério que realiza o seu trabalho, fossem iguais
Há alguns que surgem na calada da noite e que não têm o objetivo de realizar um trabalho de acordo com o que está previsto dentro da lei. Essa é a maior dificuldade que nós encontramos dentro do TST, é fazer com que os ministros enxerguem e respeitem os sindicatos sérios que existem. Para isso, a FENACON sugere outras ações, como a fiscalização dos sindicatos. Por que não haver uma fiscalização mais efetiva nos sindicatos? Isto é, aquele que não está fazendo o seu trabalho, cai fora. Deixa para quem quer trabalhar. Talvez seja uma outra saída. O problema é que o governo não tem ferramentas para isso, não tem gente, né? Mas eu acho que seria uma solução. A consultora jurídica Zilmara Davi Alencar defendeu a legitimidade da cobrança da contribuição sindical. Não acho que esse é o caminho de se buscar o fortalecimento da entidade sindical com o fim da contribuição sindical. A contribuição sindical, quando obrigatória, e a representação por categoria e não por sócios, ela foi estabelecida também numa confluência àquilo que dita a nossa Constituição Federal, que é de trazer um patamar mínimo civilizatório. A paz social se constrói com decisões pacíficas. Decisões pacíficas são alcançadas com entidades custeadas de forma independente para poder o exercício ser de forma plena. Ela também falou da necessidade da autorregulamentação dos sindicatos sem qualquer tipo de interferência. O exercício da atividade sindical, quando fruto de uma autorregulamentação, ela tende a ser mais pacífica. Ao ser mais pacífica, não se provoca tanto o judiciário e não se busca tanto esse ativismo legislativo tão presente no nosso judiciário. Mas existem outros tipos de contribuição que foram apresentados durante o evento. São 4 espécies, né? A contribuição sindical, que é a compulsória, a contribuição confederativa, que ela só é devida, aliás, por quem é filiado. O STF já pacificou esse entendimento através da súmula vinculante número 40. A contribuição assistencial, que é aquela que é prevista, aliás, estabelecida pela Assembleia Geral e prevista nos acordos e convenções coletivas, e a contribuição associativa, que é aquela relacionada a uma contraprestação. É uma contribuição que advém de uma relação privada. Olha, nós temos hoje 2 cenários. Um cenário que caminha no legislativo, com inúmeros projetos, e a FENACON vem atuando fortemente com o nosso presidente, a diretoria parlamentar, para que aquilo que venha a ser analisado na Casa Legislativa não prejudique o desempenho das atividades sindicais necessárias ao país. E o outro lado, e talvez mais urgente, é a questão no judiciário. Felizmente hoje o processo legislativo é moroso e o Brasil muitas vezes ele vai se regulamentando ou vamos regulamentando as coisas por decisões, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Então nós precisamos, como sistemas e entre outros sistemas, estarmos mais organizados, mais unidos e sim fazer uma pressão, uma mobilização para que as decisões, inclusive do judiciário, respeite a liberdade, a autonomia e o financiamento sindical necessário às nossas atividades. E as interpretações sobre o assunto geram polêmica, como é o caso das holdings sem empregados. Isso depende do fato gerador da contribuição. Para o setor rural, o fato gerador da obrigação de fazer o recolhimento da contribuição está ligado à exploração econômica do imóvel rural por pessoa física ou jurídica com ou sem empregados, em área superior a 2 módulos rurais. Para o setor de comércio e indústria, o TST tem, principalmente em relação às holdings, a Justiça do Trabalho tem fixado que a condição dele ter empregado é condição sine qua non para poder fazer a cobrança. Mas essa dicotomia, essa divergência que existe entre os dois, revela, na verdade, um malferimento ao princípio da isonomia tributária, previsto lá no artigo 150 da Constituição Federal. A contribuição sindical é a mesma, tanto para o setor rural, quanto para o setor de comércio, indústria e serviços. Então, por que precisa, a condição de ter empregado não conta, e para outro a condição de ter empregado é indispensável? É um equívoco de interpretação da lei que regula as contribuições.
seminário debateu diversos outros temas. Acompanhe os conteúdos relacionados.